Olá, queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciana Diane, eu sou pastora e eu tô aqui hoje para trazer uma palavra de bênção para vocês. Se vocês não estão inscritos no canal ainda, se inscrevam no canal, deixem seu like, seus comentários e compartilhem, queridos. Compartilhe essa palavra para que outras pessoas sejam edificados também. Então hoje, queridos, nós vamos estudar a respeito de Efésios 6. Então vamos lá? A palavra do Senhor diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos, e amor com fé, da parte de Deus, Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Queridos, eu fiz questão de ler todo o texto, porque nesse momento Paulo estava na cadeia, mas ele mandou uma carta, né? Ele mandou uma carta à igreja de Efésios, e exatamente nesse texto de Efésios 6, ele começa, queridos, falando de princípios. Ele começa falando da honra aos pais, ele começa falando da obrigação dos pais criar nos ensinamentos do Senhor, da palavra de Deus. Ele fala do papel de trabalhador e de
patrão, né, de empregado, de patrão. Aqui tem o termo servo por conta daquela época que era o sistema de trabalho. Mas trazendo isso para os nossos dias, ele fala dessa relação, e tanto de um quanto de outro. E aí depois ele começa a falar de como nós devemos proceder para enfrentar o inimigo no dia mau, que é a famosa armadura de Deus. Então, meus queridos, eu quero falar para vocês que Paulo ele começa falando a respeito desses princípios, e nas entrelinhas era como se ele estivesse dizendo: queridos, se vocês querem ser vitoriosos no dia mau, vocês vão fazer isso, isso e aquilo. É como se Paulo estivesse dando para nós um manual da vitória no dia da guerra. Tanto é que depois ele começa falando da armadura de Deus, exatamente como um guerreiro deve ir para uma guerra. Então, esse é o intuito dessa palavra no dia de hoje. Então, eu quero dizer para vocês, queridos, que muitos cristãos estão até dentro da igreja, até conhecem a palavra do Senhor, mas não pratica. E isso acaba deixando as pessoas vulneráveis. Então, queridos, o que eu quero dizer para vocês? Como está o seu relacionamento com seus pais? Como está o seu relacionamento com seu patrão? Você tem honrado o seu trabalho? Você tem feito de tudo para que você seja bênção nesse trabalho aonde Deus te colocou? Você não tem dado prejuízo para o seu patrão? Você não tem roubado o seu patrão? E você, patrão, como você tem procedido com seus funcionários? Você tem usurpado os seus funcionários? Você tem pago o salário no dia certo? Como tem sido essa relação? Então hoje, queridos, eu quero trazer essa reflexão para vocês. De repente você pode me falar, pode me perguntar, mas o que isso tem a ver? Queridos, tudo isso tem a ver. Tudo isso tem muito a ver. Porque para que nós estejamos limpos, irrepreensíveis diante do Senhor, nós temos que cumprir aos princípios que estão na palavra do Senhor. E isso tem tudo a ver, porque ele começa falando desses princípios bíblicos, né? E depois ele continua, ele dá sequência falando num princípio que eu gosto muito, né? Que é o princípio da semeadura e da colheita, que ele fala que tanto o patrão quanto o trabalhador vai receber todo o bem que tem feito. Ou seja, se você tem feito, se você tem dado o seu melhor, se você tem sido luz aonde o Senhor te colocou, não se preocupe, meu querido, meu amado, que no tempo certo você vai colher exatamente tudo o que você está plantando. Não cesse de fazer o bem, não cesse de fazer o bem. E, queridos, ele está falando, Paulo, o intuito dessa palavra é muito mais profunda, porque Paulo está querendo dizer, meus amados irmãos, não dê brecha para o inimigo encontrar legalidade na vida de vocês. Se preparem todos os dias. Se prepare todos os dias para quando vier o dia mau. Queridos, quando Paulo fala isso, ele sabe que o dia mau virá. E aí ele está querendo nos alertar para que quando esse dia mau chegar, eu e você possamos estar preparados para essa guerra e sairmos dessa guerra vitoriosos. Então, queridos, é muito lindo quando Paulo começa a falar da armadura de Deus, né? Que é exatamente como um guerreiro entrava para uma guerra, e ele compara essa armadura com princípios da palavra de Deus. Princípios da palavra de Deus.
Então, o que ele fala? Ele fala aqui, no primeiro princípio, ele fala para a gente cingindo os vossos lombos com a verdade. Queridos, o que é isso? Cingir os lombos com a verdade. É ter um caráter irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. Falar sempre a verdade, sermos íntegros diante de qualquer pessoa. Verdade. Em Deus, sim, sim e não, não. Tudo que procede disso vem do maligno, queridos. Nós temos que agir com a verdade sempre. E depois ele fala para a gente vestir a couraça da justiça. Da justiça. Ou seja, nós temos... tem alguns textos da palavra de Deus que diz que o Senhor é o sol da justiça. Então nós temos que ser justos, nós temos que fazer jus ao caráter de Deus, nós temos que ser justos com todas as pessoas, queridos, independente de raça, independente de classe social, independente de qualquer coisa que seja, nós temos que ser justos, como nosso Pai Celestial é justo. Depois ele fala assim, e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Queridos, sapatos, pés, fala de destino, fala de caminho, fala de propósito. Ou seja, o Senhor nos incumbiu de falar dessa palavra, de falar da palavra que está contida nesse Evangelho da Paz. Então, queridos, nós temos que, aonde nós estivermos, nós temos que exalar o perfume de Cristo. Aonde nós estivermos, seja no trabalho, seja com amigos, independente de conhecerem a Cristo ou não, aonde o Senhor nos plantar, nós temos que ser bênção, nós temos que falar da palavra do Senhor. Queridos, e a nossa atitude muitas vezes fala mais do que 1000 palavras. Depois fala do escudo da fé, né? Do escudo da fé. Queridos, a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos, especialmente nesses dias que nós temos vivido hoje, nós precisamos ter fé. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos descansar no Senhor. E depois fala para a gente tomar o capacete da salvação. Meus queridos, o capacete da salvação é algo muito sério, porque muitas pessoas aceitam Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador e depois não dá sequência em se santificar, não dá sequência em proceder em conhecer o Senhor, em ter intimidade com o Senhor e acha que simplesmente pelo fato de ter aceitado o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador das suas vidas, isso já é suficiente. E de repente, queridos, é como aquela brasa de fogo isolada. Queridos, a brasa de fogo fora do fogaréu, ela vai apagar. E assim somos nós. Se nós não mantivermos um relacionamento de intimidade com o Pai, nós também vamos acabar apagando e morrendo espiritualmente. E quando nós vestimos o capacete da salvação, queridos, e quando chega o dia mau, nós temos autoridade no nome de Jesus para peitar o inimigo e falar: Satanás, aqui não. Você vai pegar tudo que é teu e você vai bater em retirada agora, em nome de Jesus, porque eu não tenho nada mais com você. Queridos, mas aquela pessoa que está em pecado, aquela pessoa que sabe que não está caminhando nos caminhos do Senhor, ela não se atreve a fazer isso. Ela não dá conta de peitar o inimigo, porque ela se sente intimidada. E depois fala também da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus queridos, a reflexão, o estudo na palavra de Deus tem que ser algo diário. Tem que ser algo diário, porque quando o inimigo se levanta, ele tem que se levantar para cair. Porque você vai bater no peito do inimigo e falar: Satanás,
a palavra do Senhor diz isso, isso e aquilo. Queridos, para isso nós temos que conhecer a palavra do Senhor. Porque eu e você sabemos que quando o inimigo confrontou o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus estava de jejum ali, ele confrontou o Senhor com a palavra. E o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, venceu porque ele é mestre na palavra. Então, queridos, nós temos que ser imitadores do nosso irmão mais velho. Nós temos que ser imitadores do nosso pai, do nosso Abba. Nós temos que conhecer essa palavra de capa a capa, para que quando esse dia chegar, você não permitir que a sua mente venha se turbar. Você tem que saber quem você é em Cristo Jesus, queridos. E você tem que literalmente ter essa postura de um guerreiro vencedor. Queridos, eu tô falando tudo isso também porque eu ouço muitas pessoas falando assim pra mim: nossa, eu tô cheio de luta, mas eu tô lendo a armadura de Deus. Hoje eu já li a armadura de Deus. Meus queridos, não é isso. Se você não pratica esses princípios, se você não fecha as brechas, o dia que chegar, no dia mal, o dia que chegar esse dia mal, e você pegar a Bíblia e ler só o texto da armadura de Deus, queridos, o inimigo vai rir da tua cara. Porque ele vai ver que você não entendeu nada. Queridos, não é isso. A armadura de Deus é para você se preparar. Nós temos que nos preparar para o dia que chegar esse dia mal. Nós estamos preparados que o inimigo ele vai ter que bater em retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não é simplesmente pegar a palavra e ler de uma forma religiosa. Não. Nós temos que ser guerreiros para que nós possamos entrar na guerra e sairmos vitoriosos em nome de Jesus. Então, queridos, esse é o intuito. Esse é o intuito. E nesse texto fala algo muito lindo também. Paulo fala para que nós venhamos orar por todos os santos, inclusive para ele. Queridos, quem são esses todos os santos? Todos os santos somos nós que fomos justificados pela graça de Deus. Essa palavra, esse texto, esse textinho exatamente na Bíblia, na Bíblia atualizada, na versão atualizada, diz, na versão contemporânea, diz, orai por todos os filhos de Deus. Então, queridos, é exatamente isso. E Paulo fala, e orai por mim também. Ou seja, queridos, a intercessão, a oração, a súplica por nós e pelos nossos amigos, por aqueles que são justos, por aqueles que já foram justificados pelo Senhor, né? Pela igreja. Queridos, isso é fundamental, orarmos uns pelos outros, né? Buscarmos essa intercessão mesmo. Isso é bênção, queridos. Então, no dia de hoje, queridos, meu coração estava queimando para que eu viesse trazer essa palavra para vocês. Queridos, eu espero de todo o meu coração que essa palavra tenha sido bênção na vida de vocês. Eu fiz questão de ler até o final, né? Porque depois ali Paulo fala, né, que Tíquico, que tá dando notícias, né? Estava dando notícias para as pessoas porque Paulo estava preso e depois ele cumprimenta a igreja. Então, queridos, no dia de hoje, eu quero, em nome de Jesus, que vocês possam ter sido edificados com essa palavra e que a partir de hoje, eu e você venhamos estar cada vez mais preparados para o dia mal, queridos. Em nome de Jesus. Porque, queridos, não podemos deixar que o inimigo encontre brecha, não podemos deixar que o inimigo encontre legalidade nas nossas vidas. Queridos, muito obrigada e até o meu próximo vídeo.